o músico Mauricinho dos Teclados. Ele vai responder ao processo do acidente que terminou na morte do porteiro Luciano Ferreira dos Santos, que perdeu a vida no caminho do trabalho no dia 1º do ano, na BR-230. Ao vivo, quem vai trazer todos os detalhes da soltura, então, do músico é o repórter Carlos Daniel. Boa noite, Carlos. Quais são as informações e os desdobramentos em relação a esta soltura? Hoje é uma ótima noite para você, para toda a Paraíba que nos acompanha agora. Pois é, o Maurício da Silva Neto já se encontra em casa após a decisão da Justiça da Paraíba que concedeu aí esse habeas corpus. Ele está em casa, mas vai responder a esse processo, né? Ainda tem alguns pareceres que ele deve cumprir. Para a gente entender melhor sobre esse caso, inclusive nós trouxemos detalhes durante toda a nossa programação aqui na TV Correio. Ele se envolveu aí nesse acidente que acabou vitimando um porteiro que estava a caminho do trabalho quando tudo aconteceu. De acordo com relatos, ainda no dia do caso, os médicos do SAMU, né, e alguns policiais da Polícia Rodoviária Federal chegaram a contar que o Mauricinho apresentava sintomas de embriaguez. Ele foi levado para o trauma, recebeu atendimento e logo em seguida foi levado para prestar esclarecimentos e foi detido. Passou 11 dias detido no presídio do Roja, mas aí então, como a gente já traz essa atualização, já se encontra em casa após a decisão da Justiça da Paraíba. A gente vai entender mais detalhes sobre essa decisão com o advogado de defesa do Maurício da Silva Neto, Mauricinho dos Teclados. O doutor Luiz Pereira está aqui e participa com a gente. Doutor, ele tem algumas medidas que ele deve cumprir, né? Boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem pelo sistema Correio. Pois é, Gilmar, ele foi liberado, ele foi deferido o direito de responder em liberdade, porém foi também lhe atribuído a medidas cautelares, né? Ele vai ficar com a obrigação de comparecer mensalmente em juízo, não pode se ausentar da comarca por mais de 30 dias e deve permanecer recolhido no período noturno. Nós vamos acompanhar todo esse caso, a conclusão do próprio inquérito, que vai ser feita logo em seguida com a alocação do laudo pericial, né, para só então nós podermos concluir toda a dinâmica, tudo que aconteceu, todas as versões e chegar a uma conclusão daquilo que aconteceu. Como foi toda a dinâmica do fato, o que foi que de fato levou à morte da vítima, se foi o carro, o Onix que trafegava na outra mão, se foi o carro de Mauricinho, se foi uma pane mecânica ou foi uma aquaplanagem, tudo isso nós vamos concluir a partir do laudo pericial que deve sair em breve. Doutor, inclusive a defesa continua se posicionando contra esses relatos de que o Mauricinho se encontrava alcoolizado? De fato, nós temos sinais indicativos da ingestão de bebida alcoólica e esses sinais foram verificados pelos policiais rodoviários. Contudo, alguns sinais, eles não são compatíveis na dinâmica dos fatos, né? Eles não são compatíveis com a ingestão de bebida alcoólica. Por exemplo, nós temos vestes desorganizadas. É um dos sinais lá, o policial vai dizer que ele estava com vestes desorganizadas. Ora, vestes desorganizadas, para quem capotou um carro, naturalmente é quase que compreensível, né, estar com vestes desorganizadas. Por exemplo, desorientação também é um outro sinal que está associado ao próprio evento trágico, né? Ele bateu a cabeça, teve um trauma, desmaiou, teve um corte profundo na cabeça, estava desacordado. Então essa desorientação ela é natural de quem sofre um acidente desse. Então esses sinais não podem ser considerados como sinais indicativos da ingestão de bebida alcoólica. Doutor, como o Maurício recebeu essa notícia e também quais os detalhes dessa decisão? Bem, a decisão, nós vimos desde o início dizendo que não haveria motivos para a decretação da prisão, porque há uma vedação legal, né? O crime culposo, a lei proíbe, a lei não autoriza a decretação de uma prisão preventiva. O Maurício recebe esse alvará depois de 12 dias com um misto de felicidade e de consternação, porque ele até chorou hoje, porque sabe que muito embora, e ele disse isso para mim, ele disse: doutor, muito embora eu esteja voltando para minha família, eu sei que um pai de família, um trabalhador não poderá voltar para o aconchego do lar. Ele está consternado com tudo isso, tá consciente de que deverá reparar os danos que podem ser reparados, né? Uma vida, por exemplo, não tem como você voltar atrás. Ele está consternado, ciente da sua obrigação, não vai se furtar
a aplicação da lei e nós estamos à disposição para prestar os esclarecimentos, tanto que a polícia quanto a justiça precisar. Ele se mostrou a favor de contribuir com esse processo ainda? Nós já iniciamos os contatos com o carro, o Onix, envolvido também, porque teve avarias e nós estamos à disposição, já em contato com a família, para reparar os danos que forem necessários. Doutor Luiz Pereira, obrigado pela participação e as informações. É isso, Jomar. Essa é a atualização. Mauricinho, como eu disse no início, já se encontra em casa, mas deve aí cumprir ainda algumas medidas cautelares e, claro, qualquer detalhe a gente volta a trazer aqui no Cidade Alerta Paraíba. Volto com você. Ok, obrigado, Carlos, pelas informações. Também agradecer a gentileza do Dr. Luiz Pereira pelas informações prestadas aqui à audiência do Cidade Alerta Paraíba em relação à soltura do Mauricinho dos Teclados, né, que se envolveu aí neste grave, fatídico e trágico acidente que culminou, então, com a morte do porteiro no primeiro dia do ano de 2023. Lamentavelmente, nós temos acompanhado, né, de uns dias para cá, aliás, especificamente deste fim de semana para cá, um aumento aí tremendo no número de acidentes aqui na Paraíba, em especial na região metropolitana. A pergunta, né, que todos nós estamos fazendo, né, é o que é que está acontecendo? A bruxa está solta para tantas pessoas perderem a vida logo no início do ano de 2023. Por que eu faço essa pergunta? Se a gente analisar friamente, quase na sua totalidade, né, os locais onde ocorreram os acidentes, a condição da via era boa, era adequada, bem sinalizada, bem iluminada. Os veículos, a priori, não tinham aí nenhum tipo de problema mecânico. Então, está quase que comprovado que o problema aí é o comportamento do condutor. Infelizmente, essa é a verdade, né? Principalmente em relação aí aos motociclistas que têm cometido aí diversas imprudências, diversas irresponsabilidades e o final, lamentavelmente, é trágico, principalmente aí a utilização de maneira irresponsável dos famosos corredores, né? Que é aquele espaço entre as duas fileiras de veículo que estão ali trafegando no mesmo sentido. Então, fica aqui, eu aproveito mais uma vez a oportunidade de falar para toda a Paraíba e quero falar em especial a todos os condutores de veículos, em especial aos motociclistas, que fiquem, claro, né, atentos aí, pelo amor de Deus, parem de conduzir a motocicleta de maneira irresponsável, de maneira imprudente e no utilizar dos corredores, utilizem, né, em velocidade ali moderada, reduzida, porque imagine, você vem em alta velocidade entre duas fileiras de carros, imagina se um carro ali resolve de repente livrar um buraco, né, puxa o carro para um lado ou para o outro, vai um toquezinho ali no guidão da bicicleta e da motocicleta, aliás, e a tragédia já está aí praticamente consumada. Então fica mais uma vez aqui o alerta para todos os condutores. Condução defensiva, responsável, velocidade moderada, respeito total às leis de trânsito, à sinalização, porque elas estão aí para garantir a sua própria segurança.